Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre fisiologia humana e comparada. O nosso assunto de hoje vai ser sobre fisiologia renal e equilíbrio ácido-básico. Falar um pouco aqui para vocês sobre regulação osmótica. Em relação à questão da regulação osmótica, o que nós temos? As células vivas estão sujeitas a sofrer o que nós chamamos de osmose, tá? Lembrando que osmose é o movimento de água através de uma membrana semipermeável ocasionado por diferenças na pressão osmótica. Tranquilo? Aí, continuando aqui o texto, o que as leva a perder ou ganhar água com a variação de volume. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa ilustração. Então, como vocês podem aqui estar relembrando, né, assuntos passados, se nós observarmos aqui dois recipientes, tá? Em que dentro desse recipiente aqui, desse primeiro, você tem um líquido, e aí esse líquido ele contém uma membrana semipermeável, ok? E essa membrana semipermeável, ela forma aí dois meios. Do lado esquerdo aí da tela dos senhores, vocês podem observar que você tem uma concentração menor de soluto. E do lado direito aqui, olha, da tela de vocês, nesse primeiro recipiente, tá? Você tem o que? Uma concentração maior de solutos. Né? Nessa condição aqui, em que as moléculas do soluto não conseguem atravessar essa membrana semipermeável, o que acontece é o que nós observamos aqui na ilustração seguinte, né? Com esse recipiente. Nós podemos observar que ocorre o que? Um deslocamento. Então aqui, olha, da água, que ela se desloca, né? De um meio onde você tinha uma concentração, né, de soluto menor para um meio em que a concentração de soluto era maior. Então aqui você tem um movimento, tá, da água através de uma membrana semipermeável, tudo bem? Ocasionado justamente aí devido às diferenças na pressão osmótica, pessoal. Nós podemos observar aqui nessa imagem seguinte o que acontece, por exemplo, com o deslocamento da água em células de animais, aqui, olha, célula animal e célula vegetal, tá? Só relembrando aqui alguns assuntos anteriores. Então aqui você vai ter aí três situações, né? Na primeira situação, você tem que essas células de origem animal e vegetal, quando elas estão em uma solução isotônica, você vai ter um determinado equilíbrio ocorrendo aí em relação à entrada e à saída de água dessas células. Quando elas estão em uma solução hipotônica ou uma solução hipertônica, a realidade já vai ser diferente. Então, quando comparamos duas soluções, tá? E essas apresentam a mesma concentração de soluto, dizemos que ela é isotônica. Por esse termo aqui, ó, isotônica, tudo bem? Porque a concentração de soluto é a mesma. Nesse caso aqui, em relação ao meio extracelular, em relação ao meio intracelular. Por outro lado, quando uma apresenta, tá, maior quantidade de soluto, ela é chamada de hipertônica, que é esse caso aqui, olha, ilustrado aqui na imagem C, tá? Então, essas células aqui estão em uma solução hipertônica. Você tem uma quantidade de soluto maior no líquido extracelular, ou seja, fora da célula, quando comparado ao líquido intracelular. Então, o que acontece? Acontece a perda de água, tá? Como estamos observando aqui, tanto na célula vegetal quanto na célula animal. Nesse caso aqui da célula vegetal, pode-se falar que ela fica o quê? Plasmolizada. E no caso aqui da célula animal, ela fica crenada. Tá ok? Olha, como vocês podem observar aí, é um aspecto que de desidratação, saída de água. E por fim, o que nós temos também, que olha, a solução com menor quantidade de soluto, aqui no caso aqui, olha, no meio externo, se ela tiver uma quantidade muito reduzida de soluto, né, o que vai acontecer? Nós podemos dizer que nós temos aí uma solução hipotônica,
tudo bem? Então, o que geralmente acontece nesses casos, né, em que o meio, né, intracelular ele vai ter uma quantidade maior de solutos, tendência é a água se deslocar, né, desse meio que você tem uma concentração menor de solutos para o meio onde você tem uma concentração maior de solutos. Então, se isso for feito de uma maneira desequilibrada, isso pode causar danos às células, né? No caso da célula vegetal, tá? Ela vai ficar o quê? Túrgida. E no caso da célula animal, ela pode sofrer uma lise, tá? Uma lise. Vocês podem estar observando aqui. Nesse caso, como essa célula animal se trata de uma hemácia, nós falamos em hemólise, tá? Porque aqui se trata de uma célula do sangue. Mas, no geral, as células, quando não são células do sangue, elas sofrem uma lise, né, no caso. Né? Ou seja, elas vão se romper. E quando elas estão em uma solução isotônica, elas ficam no seu estado normal, tá? No caso aqui da célula animal e da célula vegetal, tudo bem? Que no caso aí vai ser a condição de estar flácida. Em relação à questão da osmorregulação, né, pessoal? Então, olha só. Ao longo do processo evolutivo, alguns animais desenvolveram diversos mecanismos para regular o processo osmótico. Então, isso é chamado de osmorregulação, enquanto outros não. E é isso que nós vamos ver nos slides seguintes. Só lembrando, né, que esse termo aqui, osmorregulação, você também pode encontrar ele com outro nome de regulação osmótica. Então, aqui, o que nós podemos observar, por exemplo, nós vamos ter aqui os organismos chamados de osmoconformadores. Né? O que seriam esses organismos aqui? Olha? São os organismos incapazes, tá, de regular a pressão osmótica de seus fluidos corporais, sendo encontrados num ambiente altamente estável, né? Como é o caso aí do oceano. Isso até que faz um certo sentido, porque se esses organismos eles têm aí essa incapacidade de fazer essa regulação, então naturalmente eles precisam estar em um ambiente em que você não tenha uma variação justamente aí nessa pressão osmótica, nessa diferença na quantidade, por exemplo, de solutos dissolvidos no meio. Por quê? Porque se você tiver uma variação muito grande aí nesse ambiente, esse animal, por ele ser incapaz de fazer essa regulação osmótica, com certeza ele pode vir a óbito. Então, geralmente, esses animais são chamados de osmoconformadores, eles vivem em ambientes que são realmente muito estáveis. Um bom exemplo aí seria o oceano, tudo bem? E de organismo, né, osmoconformador, né, que eu trouxe um exemplo para vocês, né, que seria que, olha, a maior parte dos invertebrados marinhos. E aqui, como exemplo, eu coloco aqui na imagem para vocês o caranguejo-aranha, que é um organismo, né, osmoconformador. Ele não consegue, né, regular a sua pressão osmótica. Nós também temos outros organismos, tá? Que não são, no caso aqui, os organismos chamados de osmorreguladores. Tá? O que seriam os osmorreguladores? Né? Eles controlam ativamente a quantidade de água que entra e que sai do corpo devido à osmose. Então você observa que você tem organismos que não conseguem fazer essa regulação e tem organismos que conseguem fazer essa regulação. Então, como seriam os exemplos que nós podemos destacar aqui, né, de organismos osmorreguladores? Exemplo aqui seriam que, olha, vertebrados marinhos, exceto tubarões e raias. Né? Aqui eu coloquei como exemplo para vocês a orca, né? Como exemplo aqui de um organismo, né, que vive aí no mar, tá? E que consegue aí fazer essa regulação aí da quantidade de água que entra ou que sai do seu corpo. Fazendo aqui uma comparação, né, entre esses dois grupos aí de organismos. O que nós temos? Nós temos aqui, olha, organismos osmorreguladores, né, versus organismos osmoconformadores. E o que nós temos aqui nesse gráfico, vocês podem observar, olha, temos aqui nessa parte de baixo, né, no eixo aqui da abscissa, nós temos, olha, a concentração normal da água do mar, né, ela é dada aqui, olha, em milimols, vocês podem observar, olha, a concentração salina do mar, tudo bem, dada em milimols. Aqui nesse outro eixo, né, do ordenário, que nós temos concentração salina
dos fluidos corporais, também é dado aqui em milimols. E aqui nós temos dois organismos representativos, tudo bem? Um é um organismo osmoconformador, tá? Aqui você observa muito bem, que é o caso aqui do caranguejo-aranha, sendo representado aqui por essa imagem. Eu coloquei aqui para você, né, uma outra imagem para vocês conseguirem identificar melhor esse organismo, tá? Ele é um osmoconformador. E aqui do outro lado você tem um caranguejo de água salobra, tá? Que é esse organismo representado aqui por essa imagem. Eu coloquei aqui uma outra imagem para vocês conseguirem identificar melhor. Tudo bem? Então, esse organismo aqui, ele é um organismo osmorregulador. Então, vamos tentar identificar aqui quais seriam as diferenças entre esses organismos com relação aqui à mudança, né, de concentração salina na água do mar. O que será que acontece com esses dois organismos aí, né? Então, como vocês podem observar, a concentração salina dos fluidos corporais, né, de dois caranguejos, aqui, olha, vocês podem estar observando, né, e das variações na concentração da água do mar. A reta de 45 graus, que essa aqui, ó, está observando, olha, forma aqui um ângulo aqui de 45 graus, tá? Ela representa a mesma concentração entre os fluidos do corpo e a água do mar. Né? Então, você observa que à medida que você aumenta aqui, olha, essa concentração aqui, olha, da água do mar, olha, você também observa que ela segue, olha, aumentando aqui a concentração salina dos fluidos corporais. Observa que ela é bem proporcional, olha. Aqui você tem, olha, por exemplo, 400 milimols de concentração salina na água do mar e você vai ter aqui, olha, 400 milimols nos fluidos corporais desses organismos. Até aqui, tá? Então vamos dar acompanhar que você vai observar que há uma diferença entre esses dois tipos de seres vivos. Isso vai ser representado por essas duas linhas. Uma é tracejada em vermelha e a outra aqui em azul, como vocês podem estar observando. Então vejam bem, como o caranguejo-aranha, né, que esse caranguejo aqui, ó, o caranguejo-aranha, ele é do gênero Maia, tudo bem? Maia SP é o gênero do caranguejo-aranha. Ele não consegue, aqui, olha, observe que ele não consegue regular a concentração salina, né, de seus fluidos corporais. Ele acaba se ajustando às próprias variações que ocorrem aqui na concentração salina da água do mar. Então, quando você tem que, olha, um aumento da concentração salina na água do mar, inevitavelmente acontece o quê? Um aumento na concentração de sais no corpo do animal. Estou observando aqui, ó. Então, aqui, esse acesso escrito normal, aqui, olha, digamos, seria o valor normal. Então, aqui o caranguejo está de boa. Então, aumentou aqui a concentração salina da água do mar, aumenta a concentração salina no organismo do caranguejo-aranha. Quando diminui a concentração salina na água do mar, vocês podem observar aqui, também diminui a concentração salina aí nos fluidos corporais do corpo do caranguejo, tá? Então, observe que a vida dele é essa, né? Tá? Então, observe que isso é perigoso, porque se aumentar muito a concentração salina na água do mar, chega um ponto, né, que ele morre, olha. Uma alta concentração de sais no corpo, o bichinho não consegue suportar e morre, tá? Isso aqui para esse caranguejo-aranha, tá vendo? Essas cruzes aqui representam aqui, olha, o fim da jornada na terra desse organismo. Então, se subir muito aqui, olha, acima de 600, né, tipo 600, 700, passou para cá, já morre, né? E aqui também, olha, muito abaixo aqui dos 400, tá? Ele também morre. Então, o caranguejo-aranha, ele realmente tem uma vida assim meio complicada. Vocês podem estar observando, tá? Por outro lado, nós temos o caranguejo de água salobra, tá? Esse caranguejo de água salobra, ele pertence ao gênero Eriochen, como vocês podem estar observando aqui, ó. Esse caranguejo aqui de água salobra. Então, ele é capaz de regular a concentração osmótica de seus fluidos até certo grau em água do mar diluída, né? Que é a linha azul sólida, que vocês podem estar observando. Então, o que acontece aqui? Na medida que ocorre uma diminuição aqui, olha, da concentração salina, ele consegue fazer essa regulação aqui, olha. Então, por isso que você vê que no caso dele aqui é diferente, né? A relação entre diminuição da concentração de sais no mar e a diminuição de concentração de sais aqui, olha, no corpo do animal, como vocês podem estar observando. Então, ele consegue fazer essa regulação, esse ajuste. Então, tanto que vocês observam que a linha vermelha tracejada ela é mais curta do que quando você compara com a linha contínua em azul,
que ela é uma linha que tem um comprimento maior. Então mostra que o caranguejo de água salobra, por ele fazer essa regulação, aí, né, no seu processo de osmorregulação, ele tem uma chance muito maior de sobreviver, né, às variações de concentração de sais no mar do que o caranguejo aranha, né? Mas só lembrando aqui, olha, ele tem uma estratégia, né, antes de eu passar para outro slide, só comentando aqui, olha, que nesse caso aqui do caranguejo de água salobra, aí, ó, o que ele faz? Olha, os rins excretam o excesso de água, por exemplo, né? E as brancas removem ativamente os íons da água do mar. Então, tem essas estratégias aqui quando ocorre esse aumento, essa diminuição aí da concentração de sais na água do mar. Regulação osmótica na água doce. Então, vejam bem aí, olha. Os organismos de água doce são conhecidos como reguladores hiperosmóticos. Observe que são de água doce. Até agora nós estávamos falando dos organismos de água salgada. Então agora vamos falar dos organismos de água doce. Esses organismos de água doce, tá, eles são divididos aí também em grupos, tudo bem? Aí nesse caso aqui nós temos os reguladores hiperosmóticos. Por que eles recebem esse nome? Pois mantêm seus fluidos corporais em uma concentração maior do que a da água ao redor. Então, como é maior, olha, maior, então você tem esse prefixo aqui, hiper, né? Hiper, significa mais, né? Que está acima. Então, esses organismos de água doce são reguladores hiperosmóticos. Por exemplo, seriam esses peixes aqui de água doce, que é o caso aqui do cunaré, que ele pertence ao gênero Cichla, a ordem dos cicliformes. Só uma curiosidade, né? Esse nome desse gênero Cichla, né? Ou a ordem cicliformes, é porque esses animais aqui, olha, eles têm essa mancha aqui que lembra um ciclo na nadadeira aqui, olha, é caudal, né? Aqui da cauda dele. Então, por isso que eles são chamados de ciclídeos. Então, vamos dar uma observada aqui, olha. A superfície corporal é praticamente impermeável. Então, isso aqui, olha, é o caso de um peixe de água doce, né? Então, vocês podem estar observando aí. Então, um peixe de água doce, ele mantém o equilíbrio osmótico e iônico no seu ambiente diluído, né? Tá? Concentração menor de sais, que é o caso aqui da água doce, pela absorção, tá, ativa de cloreto de sódio através das brânquias, como vocês podem estar observando aqui, olha. Estão observando aqui, olha. A absorção ativa aqui de sais, tá? Então, ele consegue absorver esses sais aqui pelas brânquias. Também através do alimento, né? Quando ele se alimenta, ele consegue também obter esses sais, como vocês podem estar observando aí, tá? E para eliminar o excesso de água que entra constantemente no corpo, o que vocês acham que ele faz? Nós temos aqui o rim, olha. O rim, né? O rim, nesse caso aqui, olha, esse rim glomerular produz uma urina o quê? Diluída e que é capaz o quê? De reabsorver o cloreto de sódio, como vocês podem estar observando aqui. Então, nesse caso aqui, olha, detalhe aqui, olha, desse rim dele, o que acontece? Observa aqui a filtração e aí, durante esse processo, o organismo aqui, olha, do peixe, né, através dos rins, consegue o quê? Reabsorver uma parte desses sais, tá? Então, com isso, ele consegue, por exemplo, né, fazer esse equilíbrio aí. E uma outra coisa importante é justamente o quê? A superfície corporal é praticamente o quê? Impermeável. Nós podemos observar que é realmente uma estratégia muito interessante que esse organismo utiliza, né? Então, o que nós temos aqui, olha, só um detalhe que eu destaquei aqui para vocês, né? A água é bombeada para fora pelo rim. Como vocês podem estar observando aqui, juntamente com algumas excretas, né? Excretas intestinais, excretas nitrogenadas, que também são eliminadas aqui, como vocês podem estar observando, pessoal. Que eu posso estar destacando aqui, olha, que justamente as brânquias elas transportam íons de sal para o sangue, né? Realmente uma coisa que ajuda esse organismo a manter uma quantidade maior de sais aqui no seu interior. Além disso, nós temos o que? Ele acaba ganhando, né? Olha, ele ganha aqui, ele acaba ganhando água por osmose, né? Porque ele retém aqui uma certa quantidade de sais, né? Que é muito maior do que o ambiente que ele está. Então, é por isso que a urina dele acaba sendo realmente
uma urina bem diluída para ele poder estar eliminando esse excesso de água que ele acaba ganhando aqui por osmose. Então, continuando, o que nós temos aqui? Nós temos, né, especificamente, trocas de água e solutos em uma rã, né, no caso aqui um anfíbio. O que acontece? A água ela entra através da pele altamente, olha, permeável, tá? E é excretada pelos rins, né? Então, nesse caso aqui, olha, a superfície corporal ela é permeável aqui no corpo desse animal. É diferente do que nós vimos no slide anterior, em que a superfície corporal, né, do peixe, né, de água doce era o que praticamente permeável, né? Vocês podiam observar lá. Só que nesse caso aqui não. A superfície corporal da rã ela é o que? Permeável, né? Então isso aí muda um pouco o cenário. Então vejam bem, a pele também ela transporta íons, né? Quando vocês podem estar aí observando, né? Especificamente o cloreto de sódio, ativamente do ambiente. Eu posso destacar aqui para vocês, estão vendo aqui, olha, tá vendo? A água ela passa de forma passiva, tá? E os sais, né, no caso aqui o cloreto de sódio, acaba passando de forma ativa através da pele. E aqui, olha, no detalhe, circulando aqui para os senhores, né, os rins, eles produzem uma urina diluída, tá? Através da reabsorção de cloreto de sódio, como vocês podem estar observando aqui, olha, no detalhe. Aqui, olha. Então, aqui você tem a reabsorção aqui de sais. Então, a urina ela flui para o interior da bexiga urinária, aqui, olha, a bexiga urinária aqui no detalhe, tá? Da qual, durante o armazenamento temporário, a maior parte do cloreto de sódio restante é reabsorvido e devolvido ao sangue, né? Então, essa é uma estratégia que a rã utiliza, por exemplo, para conseguir manter aí essa regulação osmótica dela aí dentro de níveis adequados, tá? Para o bom funcionamento do organismo. E nós temos aqui regulação osmótica na água salgada, né? Então vamos ver como é que isso acontece. Os peixes ósseos, né, marinhos são conhecidos como reguladores hiposmóticos. Olha, observe que é diferente, né, dos organismos hiperosmóticos, aqui são hiposmóticos, pois mantêm seus fluidos corporais em uma concentração, olha, menor, né, por isso o prefixo hipo, né, menor do que o ambiente, né. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês como exemplo aí de peixes ósseos marinhos aqui, o cirurgião patela, né, que é esse peixe azul, e ao lado dele você tem um outro peixe também muito famoso, né, que é o peixe palhaço, né, nome popular atribuído aí a esses animais. Então vamos ver como é que esse processo acontece. Então olhando aqui na imagem, nós temos aqui, olha, a superfície corporal é praticamente impermeável também, né? Isso lembra aquele caso lá do peixe de água doce, não? Só que nesse caso aqui, esse aqui é um peixe marinho, né? Ele é de água salgada. Então vejam bem, um peixe marinho ele precisa beber a água do mar para repor a água perdida osmoticamente para o seu ambiente salino. Afinal de contas, ele vive no mar, o que não falta no mar é o que? Sais. Então aí o que nós temos? O cloreto de sódio e a água são absorvidos no estômago, como vocês podem estar observando aqui, olha. Tá vendo aqui o estômago dele, que eu vou até destacar aqui para vocês, aqui, olha, o estômago. Então aqui, olha, absorção passiva, né, de cloreto de sódio e de água, tá aqui, olha, no estômago. Vocês podem estar observando, tá? O excesso de cloreto de sódio é secretado para o meio externo pelas brânquias, né? Então, como vocês podem estar observando, eu vou destacar aqui para vocês, olha, pelas brânquias, tá? Aqui nessa setinha preta, aqui, olha, secreção ativa de cloreto de sódio, né? Perda de água também por osmose, né? Acaba acontecendo. Os sais marinhos, como o sulfato de magnésio, são eliminados com as fezes secretadas pelo rim tubular, né? Como vocês podem estar observando aqui, olha, tá vendo aqui o rim aqui dele, olha, aqui no detalhe para vocês observarem direitinho aqui, ó, tá vendo? Olha, secreção tubular ativa aqui de sulfato de magnésio, tá? Vocês podem estar observando aqui no destaque, olha, sulfato de magnésio. Você tem, olha, secreção, olha, a setinha apontando aqui, que vai sendo secretado para ser eliminado aqui pelos rins. E aqui as secreções intestinais, como vocês podem estar observando, pessoal. Então aqui que nós temos, olha,
o consumo de água, tá? E eliminação de sais pelas brânquias, tá? Vocês podem estar observando. E eliminação de sais pelo intestino e também pelo rim, tá? E aqui a perda de água por osmose, que esse animal acaba tendo também perda de água, tá? Ele tenta fazer aqui todo o ajuste através desses diferentes mecanismos que ele possui. Regulação osmótica na água salgada, né? Então vejam bem, no caso de peixes cartilaginosos, né, como tubarões e as raias, são relativamente isosmóticos, tá? Isosmóticos, isso significa igual, né? Por que será? Pois eles elevam a osmolaridade do sangue para valores iguais ou ligeiramente superiores àqueles da água do mar, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo aqui, né, de peixe cartilaginoso, que seria aqui o tubarão branco. Então nós temos aqui, olha, vocês podem estar observando aqui, olha, o rim do tubarão branco, ele conserva ureia. Estão observando aqui, olha, retenção de ureia pelo rim, permitindo que se acumule no sangue e nos tecidos do corpo. Então o que é que nós temos? Olha, pouca absorção de água por osmose, né? Então porque ele consegue manter aí realmente, né, uma concentração muito grande aqui de sais no interior do corpo dele. E como consequência aqui, olha, ele tem uma urina assim mais diluída, como vocês podem estar observando, a questão da urina dele, né, que é uma urina hiperosmótica, né, uma urina um pouco mais diluída. E com isso realmente ele consegue manter uma concentração, né, de solutos relativamente, né, igual, né, ou talvez um pouquinho acima da concentração de solutos no meio externo. Uma outra coisa interessante, né, que você tem o que? Olha, entrada de sais pelas brânquias, né, e o alimento, como você pode estar observando aí, e eliminação de sais pela glândula retal, né. Então você tem, olha, entrada de sais pelas brânquias, né, aqui destacar aqui para vocês, tá? E também pelo alimento, e eliminação de sais pela glândula retal. Regulação osmótica em animais terrestres, tá? Então, veja bem, os animais terrestres eles perdem água por diferentes mecanismos. Então, vou destacar para vocês aqui, olha, evaporação das superfícies respiratórias e corporais, né? É uma forma pela qual os animais terrestres acabam perdendo água. Observem que esse vapor de água aqui saindo do corpo desse animal. O que mais nós temos? Excreção na urina e por eliminação nas fezes, né? Também por esses mecanismos ocorre aí perda de água, né? Como vocês podem estar observando, né? Então, se você tem perdas de água, então você pode imaginar como é que seus organismos conseguem repor a água, né? Então, vamos analisar. Então, eles repõem, né, tais perdas de água das seguintes maneiras: bebendo água, né, quando disponível, né? No caso aqui, olha, dessa imagem que você observa, né, que se o organismo perde água, então, ele também tenta o quê? Repor essa água perdida. Então, a melhor forma é o quê? Beber água, né? E o conselho que eu dou para vocês que de repente não tem muito hábito de beber água é: bebam água. Isso faz muito bem para os rins de vocês, tá? Então, continuando, uma outra forma, consumindo água nos alimentos e o que mais, retendo a água metabólica, né, formada nas células, né? Então, nós sabemos que o nosso corpo ele consegue produzir água através de algumas reações químicas, tá? Mas é muito importante, né, destacar esse primeiro item aqui, que vocês precisam, né? Todos nós precisamos ter água, né? Uma quantidade considerável no nosso organismo. E uma das melhores formas é simplesmente você lembrar de beber água. Agora vamos analisar um pouquinho mais esse caso aqui da questão da produção da água metabólica, né? Então aqui nesse slide, né, temos um exemplo muito famoso, né, de organismos que conseguem viver em ambientes inóspitos com pouca água. Então, a solução seria a questão da água metabólica. Então, olha só, a água metabólica ela pode constituir a maior parte da assimilação de água do animal, né? Então, dê uma olhada aqui, por exemplo, olha, a água metabólica aqui nesse organismo, né, chamado aí de rato canguru. Então, aqui está no detalhe, acho que vocês conseguem visualizar, olha, fala equilíbrio hídrico em seres humanos e no rato canguru, né, que é um roedor do deserto. Então, você observa aí, olha, seres humanos e o nosso concorrente, que é o rato canguru, né, que tem os valores em porcentagens. Aqui você observa, olha, a água metabólica dele aqui, olha,
90% da água desse organismo é água o quê? Metabólica, tá? Então, observe aí que realmente é um animal que consegue fazer prodígios no ambiente inóspito que ele vive, né? A água disponível nos alimentos, que no caso aí seriam o que? Sementes secas, por exemplo, olha, apenas 10%. E ingestão de água, que olha, zero, né? Viver no deserto, é meio difícil de encontrar aí uma poça d'água para ele poder estar aí bebendo água. Já nos seres humanos, olha, 48%, né? Pelo menos é uma média, né? Seria o que? Ingestão de água. E água livre no alimento, 40%. E a água metabólica, nós dependemos dela, o que? Num valor de 12%. Por exemplo, em relação às perdas de água, a urina, olha, 60% já leva aí dessa água, tá? E evaporação 34% e nas fezes 6%. Já o rato canguru, né, ele tem uma urina aí que você deve imaginar, né? Uma urina em que ele não pode se dar ao luxo de perder muita água, né? Não pode perder 60%. Então, o que ele faz? Olha, 25% por cento aí de água que vai na urina, né? Inevitavelmente tem dificuldade de reter água de todas as formas, né? Então, por evaporação vai a maior parte. E nas fezes, apenas 5%. A eliminação de produtos residuais representa um desafio especial para a conservação de água, né? Realmente, eliminar resíduos acaba necessitando o quê? De uma certa quantidade de água. As aves e tartarugas, aqui destacando, né? Marinhas, excretam as grandes cargas de sal que ingerem junto com o seu alimento, tá? Pelas famosas glândulas de sal, né? Então é uma estrutura aí que auxilia na eliminação aí dos sais, né? Da grande quantidade de sais que os animais acabam, né, ingerindo aí através da alimentação. Então vamos dar uma analisada aqui no slide seguinte para entendermos melhor esse processo. O que nós temos aqui? Olha, as glândulas de sal, né? Que seriam, né, órgãos acessórios importantes de excreção de sal nesses animais, né? No caso, aves marinhas, tartarugas marinhas, né? Pois seus rins não conseguem produzir uma urina concentrada. Ou seja, se esses animais fossem depender só dos rins para conseguir estar eliminando esses sais, com certeza esses animais teriam aí dificuldade. Então, elas possuem, né, no caso aí, essas espécies, o que? Estruturas acessórias que são aí as glândulas de sal, que acabam auxiliando aí na eliminação desses sais, né? Então, você pode observar aqui no detalhe, por exemplo, de uma ave, né, você observa que, olha, as glândulas de sal, né, localizam-se na depressão do crânio acima dos olhos. Aqui, olha, um detalhe, aumentando aqui a imagem, você observa que, olha, tem aqui os capilares, né, do sistema circulatório, né, veias e artérias, né, que você tem aqui, olha, no centro, olha, os túbulos secretórios drenam para um canal central, que esse canal bem aqui. Então, você tem aqui a eliminação aqui, olha, do cloreto de sódio por esse canal central. É o que está sendo descrito aqui, olha, nesse balãozinho aqui para você, né, o transporte de sódio, que ele vem aqui pelo sangue, né, pelo sistema circulatório, e aí depois ele, digamos, os sais eles são eliminados aqui, tá, nesses canais, e aí eles são eliminados aqui, olha, através aqui desses orifícios externos, aqui, olha, e até coloca no detalhe, olha, observe a gota discreta de sais na ponta do bico, né, aqui no caso dessa ave. Essa ave aqui, ele é o petrel gigante, tá, pessoal? Ele é encontrado em toda a região circumpolar ártica e durante o inverno austral alcança a costa brasileira. Olha que interessante, né? Sendo comum aonde? Adivinhem? No Rio Grande do Sul, né? Nessa região. Mas ele não é comum no restante do Brasil. Esse slide aqui ele é muito interessante. Ele faz uma comparação aí entre diversos grupos zoológicos. E você observa que você tem, olha, animais aquáticos, né? Tem os representantes dos peixes, temos os anfíbios, temos os mamíferos, temos insetos, répteis e aves, né? E uma coisa muito interessante é essa comparação desses grupos zoológicos quando a gente para pensar justamente nos resíduos do metabolismo. Então, como vocês podem observar aí, né, o metabolismo de proteínas, vou colocar aqui no destaque, olha para vocês, estão observando aqui em cima, olha, de proteínas, no caso especialmente de proteínas, tá? Um pouquinho também aqui de ácidos nucleicos, né? Por que não?
Vocês podem estar observando aí. Então, os resíduos aí do metabolismo, tanto de proteínas quanto de ácidos nucleicos, produzem o quê? Resíduos nitrogenados, né? Então, esse metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos acabam produzindo nitrogênio que precisa ser eliminado do corpo desses animais, que são chamados de excretas nitrogenadas. Então, vejam bem, a ureia é mais solúvel em água, sendo a principal excreta nitrogenada produzida em mamíferos, né? Então, vou destacar aqui a gente, olha, que mamíferos, tudo bem? No caso aqui no grupo qual nós fazemos parte, né? Então, temos aqui, olha, a ureia, presente aqui na urina, tá? dos mamíferos. Também podemos observar que a ureia, ela também pode ser encontrada onde, né? Em anfíbios, tá aqui, olha, anfíbios, né? E também em alguns peixes. O ácido úrico, ele não é muito solúvel em água, tá, pessoal? E constitui a principal excreta nitrogenada produzida por quem? Por aves, répteis e insetos, tá? Então, aqui, olha, o ácido úrico, estão observando aqui, tá? Ele é encontrado aqui nesses grupos zoológicos, já no caso aqui da amônia, ela é encontrada muito aonde? Nos peixes, né? Então, como vocês podem estar observando aqui, olha, extremamente tóxica, olha, e atóxico quase insolúvel, né? Tem essa diferença. No caso da amônia, ela é muito tóxica, né? Mas ela é mais solúvel aqui. E, por exemplo, o ácido úrico ele não é praticamente tóxico, mas ele é muito difícil de ser dissolvido aí na água, né? Praticamente insolúvel. Uma coisa interessante que desses organismos, insetos, répteis e aves, é que com a eliminação aqui do ácido úrico, a gente tem o que? Pouca perda de água, né? Geralmente animais que vivem em ambientes que às vezes tem muita, digamos, escassez de água, né? Em caso aqui de répteis que vivem em desertos, por exemplo, aí você não tem muita água. Então ele não pode estar se dando ao luxo de perder muita água através da urina, né? Já no caso dos peixes, o que não falta é água, né? Então aí, como eles vivem num ambiente aí com bastante disponibilidade de água, para eles é tranquilo eliminar a amônia aí, dessa forma. Vamos agora trabalhar um pouco as estruturas excretoras dos invertebrados, tudo bem? Depois nós vamos trabalhar as estruturas excretoras dos vertebrados. Mais uma coisa de cada vez. A primeira estrutura bem interessante para trabalharmos é o vacúolo contrátil, né? Então, veja bem, o vacúolo contrátil está presente em eucariotos, né? Tá? Em organismos aí unicelulares, tá? E algumas esponjas, né, irradiadas de água doce, né, sendo um órgão de equilíbrio hídrico que elimina o excesso de água absorvido por osmose. Né. Aqui temos um exemplo, né, de um protozoário, aqui no caso um paramécio. Aqui nós também temos um outro exemplo de um organismo, né, no caso aqui é uma hidra, como organismos representativos. Uma outra coisa importante é o seguinte, os produtos nitrogenados no metabolismo, no caso aqui a amônia, sofrem de fusão, né? Então observem, olha que coisa interessante, né? Assim, o vacúolo, né, dos eucariotas, né, ou dos eucariotos, né, esse vacúolo aqui, ele não é um órgão excretor verdadeiro, né, que vocês podem estar observando, já que a amônia e outras excretas nitrogenadas do metabolismo se difundem, né, prontamente para a água circundante. Então, aí você não tem necessariamente que o vacúolo contrátil sirva necessariamente para eliminação de excretas nitrogenadas. Né? Ele serve muito para o organismo eliminar água, né? E alguns íons, que nós vamos ver aqui no slide seguinte. Vocês podem observar aqui nesse paramécio, aqui no detalhe, olha, circulando para vocês, você tem a estrutura aqui do vacúolo contrátil, e aqui o mecanismo pelo qual esse vacúolo contrátil acaba eliminando água e alguns íons, né? Então, vocês podem observar que, olha, os vacúolos contráteis têm numerosas bombas de prótons, né? Bombas de prótons são proteínas, tá, pessoal? Só lembrando, tá? Dentro de suas membranas. E elas criam o que, pessoal? Gradientes de íons. Vocês podem observar aqui, olha. O H+, o íon bicarbonato, estão observando aqui. E esses íons, eles acabam puxando a água para dentro do vacúolo. Estão observando? Por isso que o vacúolo fica cheio de água, tá? E esses íons, eles são o quê? Eles são excretados, né? Quando o vacúolo se esvazia, que a gente observa aqui, ó, de B, C, o vacúolo também cheio em C, né? E D, então a eliminação de água e também ocorre a eliminação desses íons, né? Que geraram aí esse gradiente de concentração osmótica. Então, continuando, saindo aí do vacúolo contrátil, vamos passar agora para o nefrídeo, né?
muito mais conhecido aí. O nefrídeo, pessoal, é um órgão excretor dos invertebrados, tá? Caracterizado com uma estrutura tubular responsável pelo equilíbrio osmótico apropriado. Muito bem. Os nefrídeos eles podem ser classificados em, então observe só, existe mais de um tipo de nefrídeo. Olha que interessante, o que nós temos? Temos aí o protonefrídeo, temos o metanefrídeo, e onde nós podemos encontrar cada um desses tipos de nefrídeos. Vamos começar pelo protonefrídeo, tá? Então temos aqui, olha, o protonefrídeo, ele consiste, né, em túbulos fechados, né, internamente. Vocês podem estar observando aqui, olha, fechados internamente, cujo fluido precisa entrar, olha só, precisa entrar através das células flama. Essas células muito famosas aqui, né, em plateumintos como a planária. Como ocorre, por exemplo, em acelomados, aí dá o exemplo aqui, olha, plateumintos, e alguns pseudocelomados, por exemplo, aí os rotíferos. Então, veja bem, pseudocelomados, por que esse nome pseudocelomado? Vocês ainda lembram, né? Porque a mesoderme, né, delimita uma parte da cavidade interna desses animais, sendo a outra parte delimitada pela endoderme. Então, por isso que eles são pseudocelomados. Rotíferos aqui, o que são os rotíferos? São um filo de animais aquáticos e microscópicos, tá? Que recebem esse nome de rotíferos. Aqui nessa outra imagem vocês podem observar aí, olha, um esquema aí da ação aí das células flama. Vocês podem observar aqui, olha, no detalhe, talvez isso ajude vocês a compreender melhor. Então você tem aqui, olha, aqui você tem a célula flama, aqui olha, você tem o núcleo da célula, né? É uma célula, tá? Então o que acontece aqui, olha, o fluido extracelular entra no espaço delimitado pelas células flama. Estão observando aqui as setinhas indicando, olha, eles entraram aqui nesse espaço, tá? Por isso que a gente fala que só tem uma entrada, né? Tá? Aí só tem aí no caso uma passagem, tudo bem? E é direcionado para os túbulos através dos poros, estão vendo aqui, olha, através dos poros excretores, pelo batimento dos cílios nas células flama, né? Então, justamente isso aqui, né, esses cílios aqui, deram um nome aqui para essas células, né, células flama, aqui, ó. Estão observando aqui. Então, o batimento desses cílios acaba deslocando aqui o fluido aqui para o poro excretor, tá? Então, você tem aí somente uma única passagem. Você pode observar aí, né, por exemplo, aqui na setinha, aqui, ó. A setinha, o que ela indica aí pra gente? Olha, água e metabólitos são reabsorvidos, tá? Você observa aqui, ou seja, o animal aproveita e reabsorve coisas que são importantes. E aí você observa também que, olha, excretas nitrogenadas sofrem difusão aqui, ó. Essa setinha vermelha, ela vai indicar justamente o quê? Que esses excretas estão sofrendo difusão. Até porque, como se trata de um animal, né, que tem um corpo achatado, né, então para ele é realmente mais fácil fazer a troca, né, de algumas substâncias através de difusão. No caso aqui do metanefrídeo, o que nós temos? Né? Eles consistem em túbulos abertos, olha, diferente, né? Túbulos abertos em ambas as extremidades. Então lá no outro modelo, né, você tinha uma única abertura, tá? Aqui não, você tem duas aberturas. Então essa é uma diferença muito grande, né, entre os protonefrídeos, que nós vimos no slide anterior, né, que só tinham aí uma abertura, para os metanefrídeos, que possuem aí nesse caso aí duas extremidades, né? Em ambas as extremidades você observa aí as aberturas. E uma rede de vasos sanguíneos, né, que ajuda na reabsorção, né? No caso, água e substâncias. Presente em vários filos eucelomados, tudo bem, eucelomados são animais que possuem celoma verdadeiro, por exemplo, aqui anelídeos e moluscos, como vocês podem estar observando aqui, olha, você tem duas aberturas aqui, ó, estão observando aqui, então podemos destacar o seguinte aqui, olha, nessa primeira abertura, olha, temos a entrada, né, do fluido, né, aqui nessa abertura, tudo bem, é chamado aqui, olha, de nefróstoma, tá? E aqui nós também temos aqui, olha, em azul, água, sais, açúcares e aminoácidos são reabsorvidos, tá? Vocês podem estar observando aqui. E por último aqui, olha, o que nós temos nesse outro poro aqui, chamado aqui nefridióporo, né? O que nós temos aqui nessa saída, né? A urina diluída, né? Contendo resíduos
nitrogenados, né? Então, basicamente, isso aqui é a estrutura e o funcionamento de um metanefrídeo, que é diferente lá do protonefrídeo, que nós observamos lá nos plateumintos. Aqui nós temos aqui, olha, glândulas antenais, que seriam, né? Funcionam como rins filtradores, localizadas aos pares, na parte ventral da cabeça dos crustáceos. Então, vamos dar uma analisada aqui. Aqui seriam as glândulas antenais, né? O filtrado, né? Vou colocar aqui, olha, o filtrado do sangue é formado no saco terminal. Então, vamos dar uma analisada aqui, onde é que será que isso acontece? Está observando aqui, olha, filtrado do sangue, olha, sem proteínas, aqui, olha, nessa estrutura, chamada aqui, olha, saco terminal, né? Que é a formação do ultrafiltrado, aqui, olha, nessa região, estão observando. E o ultrafiltrado aqui, olha, é convertido em urina conforme passa pelo túbulo em direção à bexiga, né? Aqui, olha, o túbulo. Então, observem aqui, olha, na seta em azul, olha, ocorre reabsorção seletiva de certos sais, aqui, olha, no túbulo, tá? Ele coloca aqui também dentro do parênteses, olha. E aí, o que nós vamos ter depois? Nós vamos ter, olha, uma urina contendo resíduos nitrogenados, aqui, olha, na bexiga. Então, olha que interessante aqui esse mecanismo que vocês observam aí, né, em crustáceos, que é o das glândulas antenais, né, especializadas na eliminação aí desses resíduos. Nós temos aqui uma outra estrutura também muito famosa, né, que são chamados aqui os túbulos de Malpighi, né. Esse nome aqui, Malpighi, ele é em homenagem, né, a um médico, anatomista e biólogo italiano chamado de Marcello Malpighi, tá? Só que em português a gente chama mesmo túbulos de Malpighi, mas se você quiser falar, né, como se diria em italiano, seria Malpighi, tranquilo? Então vejam bem, o que seriam esses túbulos? São tubos cegos de paredes finas que se encontram ancorados à junção dos intestinos, tudo bem? O intestino médio e o intestino posterior, né? Dos insetos e aranhas que projetam-se nos espaços contendo fluido extracelular. Então, peguei aqui um inseto, né? No caso aqui, temos uma formiga, né? Observem o abdômen dessa formiga. E aqui você vai encontrar a localização aqui, olha, dos túbulos aí de Malpighi, né? Ou Marpighi, tá? Então, observe que estão localizados aí nessa região. Então, isso é muito interessante. Então, vamos ver como é que eles funcionam. Então, observem aí, né, esses túbulos aí. Então, veja bem, os solutos, eles são secretados ativamente, né, nos túbulos a partir da hemolinfa, no caso aqui o sangue, né, para esses organismos, tá? E esse fluido, ele é drenado para o reto, né? Então, vamos dar uma analisada aqui, ó. Tá vendo a setinha aqui verde? Aqui, ó. Tá observando, ó. Então, você tem entrada de íons, por exemplo, sódio, potássio, água e ácido úrico. Estão observando aqui, olha. Tá? Então, nós temos essa entrada aí, tudo bem? Olha, essa entrada aí desses solutos. E aí, nós observamos o que também? Aqui, olha, você tem o que? A chamada reabsorção, né? Que é o que ele coloca, olha, reabsorção ativa. Então, você tem, olha, sódio, potássio e água são reabsorvidos. Estão observando aqui, olha. Lógico, o organismo ele precisa aí desses compostos. E aí, o que é que você tem no final? Resíduo semissólido, incluindo ácido úrico, são eliminados. Ou seja, aquilo que o animal já não precisa mais vai ser realmente eliminado. Mas observe aí que esses túbulos têm realmente uma função muito importante de reter os compostos que ainda são úteis para o corpo do animal e eliminar aqueles compostos que já não são mais úteis. Vamos passar agora para as estruturas excretoras dos vertebrados. Inicialmente, o que nós temos? Ancestralidade e embriologia. O principal órgão excretório dos vertebrados é o rim. Olha que maravilha. E a unidade funcional dos rins é o néfron, né? Vou até destacar aqui, isso é muito importante. Tá? Ao longo da evolução, o rim ancestral, né, chamado aí de arquinéfron, né, porque afinal o néfron é a unidade funcional do rim, dos vertebrados, tá? Ele era semelhante o que? Ao encontrado nos embriões de feiticeiras. Feiticeiras, olha que interessante. E deixou, né, de estender-se por toda a cavidade celomática, né?
Então, é isso que nós vamos ver aí, essa comparação, né, entre os rins de diferentes vertebrados e ver como eles mudaram, né, aí ao longo do tempo. E o que seriam essas feiticeiras? E onde elas estariam, né, colocadas aí em uma relação taxonômica e filogenética? Vamos dar uma analisada aqui nesse cladograma, né, que mostra um pouquinho mais de onde poderíamos encontrar aí as feiticeiras. Estão observando aqui, olha, um detalhe? As feiticeiras, bem aqui, ó, para vocês aqui, estão vendo? Observando aqui, olha, viu? Isso é muito interessante. Então, bem aqui, olha, bem próximo aqui dos demais organismos, né, dos demais vertebrados. Então, aqui nós temos o título, né, que é o cladograma dos membros atuais do filo Chordata. E aqui nós observamos que esse organismo, né, feiticeira, que é um peixe sem mandíbula, ele apresenta um rim, né, que bem no início do desenvolvimento desse animal, ele de fato lembra muito, né, o rim ancestral dos vertebrados, né, chamado arquinefro. Então vamos dar uma analisada aqui melhor nesse organismo. Então observamos aqui, né, o rim ancestral dos vertebrados, tá? Você observa aqui, olha, a feiticeira, né, peixes marinhos sem mandíbula, isso aqui é um exemplo, né, de um organismo, né. Se vocês olharem isso aqui, ele lembra um peixe, né, de uma certa forma lembra um pouco, né, mas não tanto, né, o peixe tradicional que nós estamos acostumados a ver aí nas feiras livres. Então, o que nós temos aqui? Olha, temos o arquinefro, né, que é o rim encontrado no embrião das feiticeiras. Essa é a suposta condição ancestral do rim dos vertebrados. Então, você observa aqui, olha, que o rim ocupava uma grande área aqui no corpo do animal. Aqui você tem o ducto, né, arquinéfrico, por onde sai aqui a urina, tudo bem? E aqui você tem os túbulos, né, com nefróstomas abertos, né? E aqui o rim desse animal, né? Então, observando direitinho aí. Aqui temos em destaque uma estrutura, né? A gônada, geralmente aqui as gônadas sempre associadas, né, muito próximas aí ao sistema excretor, às vezes até aproveitando aqui alguns canais em comuns, como nós vamos ver um pouco mais na frente. Nós podemos observar aqui, nós temos a estrutura funcional aqui dos rins aqui das feiticeiras, né, onde eu destaco para vocês em verde, que é realmente a unidade responsável aí pelo processo de filtração, né, ou de função renal. E aqui na setinha vermelha, para onde você vai ter, né, a saída aqui dos resíduos, né, que não vão ser mais úteis para esse organismo. Bom, e aqui continuando, o que nós temos? Os rins desenvolvem-se em 3 estágios embrionários sucessivos em amniotas, né? Então vamos ficar atentos aí a essa situação, né? Primeiro deles temos aqui, olha, o pronéfro, né? Vou até destacar aqui para vocês, olha, pronéfro, né? O que nós temos aqui seria o pronéfro, né? Então nós temos aqui, olha, a rim funcional dos adultos, o que, olha, adultos de feiticeiras, tá? E de algumas poucas espécies de peixes ósseos e dos embriões de peixes e anfíbios. Existência transitória nos embriões de répteis, aves e mamíferos, pessoal. Então, você observa aqui a setinha verde, ela indica, né, a parte funcional realmente. Então, aqui você tem nessa estrutura aqui, olha, marrom, né, você tem a parte que funciona, e nesse restante aqui, olha, que é sombreado, né, essa estrutura aqui seriam as partes degeneradas ou não desenvolvidas. Tudo bem? Vocês podem estar observando. E aqui você tem a saída justamente aqui dos resíduos. Então você tem o que? Que o pronéfro ele é um rim funcional dos adultos, tá? Então aqui, por exemplo, eu destaquei para vocês aqui, olha, peixes, destaquei aqui para vocês, por exemplo, aqui, olha, os anfíbios, né? Esses grupos aqui que tem esse rim, chamado de pronéfro. E aí ele apresenta nesse pronéfro uma existência transitória aonde? Répteis, aves e mamíferos, tá? Aqui eu coloquei como exemplo de répteis aqui, né? Cobra, né? Exemplo de aves aqui a galinha, exemplo de mamífero o gato doméstico, tá? O Felix catus. Né? Então esse rim ele aparece em outros grupos, mas de forma transitória. Isso que é uma coisa bem interessante, tá? Então continuando, nós temos um outro também, né? Um outro, digamos, rim, né? Ou pelo menos um estágio de desenvolvimento do rim, que é chamado de mesonéfro, né? Mesonéfro, que interessante. Então veja bem, a função transitória nos embriões de lampleias, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Aí já pega um grupo bem considerável. Aqui eu destaco aqui na setinha verde, né, a parte funcional, vocês podem estar observando.
aí, e aqui a saída, né, dos resíduos. Então, todos esses organismos aqui, olha, apresentam aí essa estrutura mesonéfron, né? Pelo menos aí durante uma fase aí do seu desenvolvimento, que ele coloca aqui na fase embrionária, tá? E finalmente nós temos o metanéfron, né? Que é o rim funcional dos adultos de répteis, aves e mamíferos, tá? Aqui em verde, né, eu destaco para vocês na setinha, né, a parte funcional, e aqui nós temos por onde sai, né, os resíduos que não são mais necessários ao corpo do organismo. Eu chamo a atenção dos senhores aqui para uns detalhes bem interessantes. Então vocês estão vendo aqui, olha, testículo, aqui, olha, testículo que já faz parte do sistema reprodutor, mas em um certo momento ele aproveita aqui, olha, os mesmos canais, aqui, olha, os mesmos ductos aqui do sistema urinário, né, que vocês podem estar observando. Então por isso que eu coloquei aqui nessa outra imagem à direita, né, do vídeo dos senhores, para vocês poderem observar melhor. Então, por exemplo, aqui, olha, vamos dar uma acompanhada. Nós temos aqui os rins, tá? Aqui nós temos o uréter, tá? Temos aqui, olha, o uréter, tá bem aqui nessa porção, aqui, olha. O uréter, como são dois, são os ureteres. E aí nós temos o que mais? Olha, nós temos essa parte aqui, olha, essa porção aqui, que é o epidídimo. O epidídimo aqui tá aparecendo nessa parte, olha, o epidídimo, tá? Isso aqui, no caso, é o sistema excretor dos indivíduos do sexo masculino, tudo bem? Importante ressaltar isso aí, tá? Que é o rim dos vertebrados machos. É o que mais nós podemos destacar aqui, olha, nós ainda temos aqui, olha, o ducto deferente, olha, essa estrutura bem clara, ducto deferente, tá? Que seria isso aqui, olha, o ducto deferente, toda essa porção aqui, ó, destacar aqui, ó, ducto deferente aqui, ó. Ele pega mais um pouquinho aqui, né? Mas enfim, não sou bom para ficar delimitando a área, mas isso aqui, ó, ducto deferente. Então você observa uma íntima relação aí entre os diferentes sistemas, né? Sistema reprodutor e sistema excretor, né? Sistema urinário humano. Tudo bem? Aqui, só na imagem seguinte, né? Você observa os indivíduos, né? Que apresentam esse rim metanéfron, né? São aqui, olha, no caso aqui você tem répteis, aqui, olha, camaleão, nós temos as aves, também temos aqui, olha, os mamíferos, né? Riscar mais um pouquinho aqui esse tamanho do ar de colete. O que mais podemos destacar aqui? Nós temos esse rim aqui, que ele é muito interessante, chamado de opsitonéfro, né? Opsitonéfro, que é o rim funcional dos adultos, né? De lampreias, peixes e anfíbios, né? Que eu colocarei lampreia, peixes e anfíbios, né? Tá aqui esse anfíbio para vocês. Então aqui você observa, né, que esse rim opsitonéfron, né, ele é bem interessante, ele ocupa uma boa parte, por sinal, aqui do corpo do animal, como vocês podem estar aí observando. Tranquilo, pessoal? Ele também possui outras estruturas semelhantes aos outros modelos de rins, como vocês podem ver, né, nos slides anteriores, tudo bem? E essa íntima associação aqui com o sistema reprodutor, né, aproveitando aqui alguns canais ou vias incomuns entre os dois sistemas. Ok? Então aqui nós temos a parte funcional e aqui por onde você tem a eliminação dos resíduos que não são mais necessários ao organismo. Funções dos rins. Bom, o que nós temos aqui? Áreas gerais da função renal. A função mais importante dos rins é a regulação homeostática do conteúdo de água e íons no sangue, que é o chamado equilíbrio hidroeletrolítico. E aqui eu vou destacar algumas funções que são importantes da função renal. Então, vamos lá. Algumas funções importantes aí dos nossos rins, né? Então, analisando aqui a imagem, o que nós temos? Regulação do volume de líquido extracelular e da pressão arterial, pessoal. Então, aqui eu tenho uma imagem, né? Uma representativa, temos uma célula, tá? Aqui nós temos, olha, o líquido extracelular. Lembrando, né, o líquido extracelular é todo líquido corporal que se encontra no exterior das células. Tranquilo aqui, olha, no exterior das células. Mas que faz parte do metabolismo de um organismo multicelular. Então, o que nós observamos aqui, olha? Quando você tem aqui, olha, a diminuição do volume do líquido extracelular, olha, volume do líquido extracelular, essa setinha para baixo, né? Quando você tem essa diminuição, você também tem o que, olha? Diminuição da pressão arterial. Então, a pressão arterial também diminui. Então, observe aí que uma das funções renais é justamente o que? A regulação do volume do líquido extracelular
e, consequentemente, da pressão arterial. No ambiente interno da célula, você tem o líquido intracelular, manutenção do equilíbrio iônico, tá? É uma outra função renal, né? Mas de que forma ocorre a manutenção do equilíbrio iônico? Pelo balanço entre a ingestão e a perda urinária de íons muito importantes, que são chamados de íons chaves, que é o caso aqui do íon sódio, do íon potássio, do íon cálcio. Por exemplo, aqui, olha, o íon sódio ele é o principal íon envolvido na regulação do volume do líquido extracelular. Tá? Olha só a importância aí desse íon, pessoal. Nós também temos o que? Regulação homeostática do pH, né? Então, observe aí que uma das funções dos rins é o controle aí do pH. Logo, os rins não servem apenas para a eliminação de resíduos ou de excretas nitrogenadas. Ele tem muitas outras funções, pessoal. Então, o rim é realmente muito importante. Então, vamos analisar como é que acontece essa regulação homeostática do pH. Então, vejam bem, quando o líquido extracelular se torna muito ácido, né, o que acontece? Os rins, eles excretam, né, íons H+, e eles conservam íons bicarbonato. Esse íon aqui, ó, quando o líquido extracelular se torna muito ácido. Ou seja, quando o líquido está muito ácido, significa que o valor do pH ele é um valor baixo, tudo bem? Por outro lado, quando o líquido extracelular se torna muito alcalino ou básico, o que será que os rins fazem? Os rins excretam íons bicarbonato, que é esse íon aqui, olha, e eles conservam os íons H+, né? Então, observe aí como os rins eles atuam, né, na homeostase do pH. E vocês sabem que é muito importante o corpo manter essa homeostase do pH, né? É essencial aí para praticamente todos os processos metabólicos que acontecem aí no organismo. O que mais nós temos de função renal? Excreção de resíduos. Talvez seja a função renal mais conhecida, na verdade, né, que é a excreção de resíduos. Então, os rins, eles removem produtos do metabolismo, né, como a ureia, tudo bem? E substâncias estranhas, né, no caso, fármacos, sacarina e etc. Hormônios, entre outros, né? Aqui no caso da sacarina, né, ela é encontrada em adoçantes artificiais, como esse famoso aqui dessa marca chamada aqui Zero Cal, tá? Tudo bem? Então ele vai eliminando aí essas substâncias que entram no nosso organismo ou que acabam sendo produzidas aí, mas que precisam ser eliminadas. Nós também temos o que? Produção de hormônios, né? Olha que interessante. Pela ação em vias endócrinas, vias endócrinas, como a produção de eritrócitos pela glicoproteína eritropoetina, né, chamada de EPO. Nós também temos produção de hormônios envolvidos no equilíbrio do sódio e da pressão sanguínea, né, pela enzima renina. Olha só, uma outra função muito interessante. E também regulação do equilíbrio do cálcio pela ação de enzimas renais. Então, se você pensava antes que o rim basicamente só servia para eliminar a ureia, na verdade, o rim tem muitas outras funções super importantes aí para o organismo. Anatomia do sistema urinário. Então, inicialmente, uma visão geral aí da anatomia do sistema urinário, né? O sistema urinário ele é composto pelos rins, né? Que vocês podem estar observando aqui, né? As pessoas geralmente têm 2 rins, mas em alguns casos de indivíduos que nascem apenas com um único rim. O que mais nós temos? Além dos rins, nós temos o que? Estruturas acessórias, que é o caso aí do ureteres, da bexiga urinária e da uretra, como vocês estão observando aqui no desenho, né? Os ureteres, a bexiga urinária, né? E a uretra. Os rins em si, né, pessoal? Os rins, tá? Eles situam-se no lado da coluna vertebral, tá? No lado da coluna vertebral e abaixo do diafragma. Então, temos aqui o diafragma, os rins estão abaixo do diafragma, sendo órgãos chamados de retroperitoneais, né? Apenas uma camada do peritônio reveste a superfície do órgão, né? Então, vejam bem, o peritônio é uma membrana de parede dupla que forra a cavidade, tá? Chamada abdominopélvica.
tudo bem? Como nós vamos ver com mais detalhes nos slides seguintes. Então, só aproveitando aqui, nós podemos observar a localização aqui dos rins, nessa vista aqui, transversal deles, tá? Aqui nós temos a posição anterior, né, e a posição posterior, tá? Como vocês podem estar observando, né, e a localização deles aqui nessa região, né? Observem aqui, você tem, por exemplo, olha, o peritônio parietal, né, que estão observando aqui, tá? E é justamente essa parte aqui, olha, do peritônio que acaba envolvendo aqui os rins, tá? Essa parte, né? O peritônio visceral, ele não envolve os rins. Então, olhando aqui na próxima imagem, o que vocês podem observar, né? As diferentes cavidades que você tem aí no corpo humano, né? E o peritônio, né? O peritônio é responsável por revestir justamente as paredes da cavidade aqui, olha, abdominal e também pélvica, né? Por isso recebe o nome de cavidade abdominopélvica, tá? Vocês podem estar observando e o peritônio está envolvendo aí essa cavidade. Nessa outra imagem aqui, vocês podem observar melhor essa situação. Você tem aqui, olha, os órgãos retroperitoneais, tá? Como vocês podem estar observando aí, tá? No detalhe. E aí você observa que essa camada do peritônio que vai envolver aqui, olha, os rins, tá? Então, conseguindo acompanhar aí, né? Então, nós temos aí o peritônio visceral, né? Que é a camada interna. Vou até destacar aqui para vocês, olha, o peritônio visceral, né? Essa camada aqui interna, estão observando aqui, ó, tá? Que cobre os órgãos abdominais e pélvicos, né? Esses órgãos aqui pélvicos e o peritônio parietal, né? Que esse aqui, olha, o parietal destacado aqui em azul, né? Que forma a camada externa e que se adere às paredes abdominais. Os rins são envolvidos por essa camada, pessoal, tá? Então, por isso são chamados de órgãos retroperitoneais. Aqui nós temos a estrutura do rim, né? Como vocês podem estar observando aí, nessa secção transversal, né? O rim é dividido em córtex, né? A parte externa, vou colocar aqui no detalhe para vocês, olha, o córtex. E também, né, além do córtex, né, que é um pouco mais externo, nós também temos uma outra estrutura que é chamada de medula, né? Que seria aí essa parte mais interna dos rins. Tanto aqui nessa imagem aqui de um rim humano, quanto aqui nesse desenho, né, que ilustra o rim humano, você tem, olha, o córtex e também você tem aí a medula. Então, a urina que deixa os néfrons, né, que é a unidade funcional dos rins, né, ela é direcionada para a pelve renal, né, também, claro, destacado para vocês, que é a pelve renal, essa parte aqui, essa pelve renal aqui, olha, bem aqui no detalhe para vocês, olha, a pelve renal. Aqui também nós temos a pelve renal, tá? Como vocês podem observar. E daí ela vai em direção aos ureteres e depois a, a bexiga urinária. Então, isso aqui é, resumidamente, uma estrutura aqui de um rim humano. Os rins, eles são localizados, olha, retroperitonealmente, né, como foi comentado anteriormente, ao nível das costelas inferiores, né? Então, temos o rim, né, o rim esquerdo, tá? Esse aqui é o rim direito. Observe que o rim esquerdo ele fica um pouquinho mais alto, né, do que o rim direito. Então, olha, da superfície côncava de cada rim emergem os vasos sanguíneos renais, né? Nós também temos o que, olha, os nervos, os vasos linfáticos e os ureteres, né? Vocês podem estar observando, olha, os vasos sanguíneos, os ureteres que vão aí emergir aí de cada um desses rins. Aqui nessa outra imagem, né, nessa outra ilustração, nós podemos ver o que, olha, as artérias renais que levam sangue para o córtex, né? Aqui no detalhe, como vocês podem estar observando, né? Olha, aqui as artérias renais, né? As quais são ramos da parte abdominal da aorta, né? Aquela artéria lá que sai do coração, né? E que fornecem sangue aqui para os rins, né? Observando aqui em vermelho, temos os vasos sanguíneos, né? Ricos em gás oxigênio, e em azul, didaticamente, tem sanguíneos, né, rico em gás carbônico. E ainda aproveitando a imagem, nós temos também as veias renais, né, para veias renais que levam sangue dos rins para a veia cava inferior. Então, você vê aqui no detalhe, olha, veia cava inferior, né, que vai ser o que? Uma veia que vai receber o que? Sangue que vem da veia renal, aqui, olha, destacada em azul. Então, vamos falar um pouco aqui agora do néfron, né? Então, o néfron é a unidade funcional do rim
ele tem algumas características, né? Vamos analisar essas características. Inicialmente nós temos aqui, olha, um corpúsculo renal e uma estrutura tubular. Então, aqui na imagem nós podemos observar melhor essas estruturas, tá? Então, vamos acompanhar. Inicialmente aqui em azul, né, eu tenho o quê? A estrutura do corpúsculo renal, né? Que no caso aqui é formado pelo glomérulo, né, que é uma rede de capilares, e também pela cápsula de Bowman, como vocês podem estar observando aqui, olha, essa cápsula aqui que envolve o glomérulo. Em relação aqui à estrutura tubular, né, onde eu posso encontrar essa estrutura tubular? No néfron. Então, nós temos aqui, olha, túbulo proximal, faz parte da estrutura tubular. Nós também temos aqui, olha, a alça de Henle, tá? Esse nome aqui, Henle, foi uma homenagem, né, ao médico, patologista e anatomista alemão, né, a quem se atribui a descoberta dessa estrutura, que era o Friedrich Henle. Então, por isso que recebe o nome de alça de Henle. Além disso, né, qual seria uma outra estrutura tubular? Nós temos aqui, olha, túbulos distais, né, também uma estrutura tubular, né, vocês podem observar. E aqui, por último, o ducto coletor, tudo bem? Que é uma estrutura tubular. Então, os néfrons são formados pelo corpúsculo renal e por estrutura tubular, como vocês podem estar aí observando. 80% dos néfrons, né, estão presentes no interior do córtex. E esses néfrons são chamados de néfrons corticais. E 20% dos néfrons penetram no interior da medula. E por isso recebe o nome de néfrons justamedulares. Tá? Então você tem dois tipos de néfron. Os néfrons corticais e os néfrons justamedulares. Você vai observar que existem umas pequenas diferenças entre um néfron e outro, tá? Mas são assim diferenças um pouco sutis. Então aqui, olha, temos elementos vasculares de um rim, tudo bem? Aqui nós temos os néfrons corticais, que é esse de cima, tá? E os néfrons justamedulares, tá? Que é esse aqui de baixo. Observe aqui, olha, essa região aqui do córtex, tá? Onde você encontra aqui um néfron cortical, tá? Aqui no detalhe. E aqui você tem um néfron justamedular. Aqui, ó, um detalhe aqui, ó. É um néfron justamedular. Então aqui você tem os dois. Quais são as estruturas que eu posso aqui destacar para os senhores? Então vamos lá. Número 1, nós temos o que? O glomérulo, né? Então você observa aqui, olha. Eu destaquei aqui para vocês aqui, olha, o glomérulo, né? Você tem aqui o glomérulo do néfron do córtex. E aqui você tem o glomérulo aqui, olha, do néfron justamedular, tá? Tudo bem? Vocês podem estar observando aí, ó. Até destacar aqui, o glomérulo, tá? Tudo bem? O que mais nós temos aqui? No glomérulo ocorre o quê? Entrada do sangue, né? Como vocês podem estar observando. Isso acontece graças à arteríola aferente. Então, aqui, ó, ocorre a entrada do sangue. E a saída do sangue, né? Que eu destaquei aqui nessa outra cor, acontece por onde? Através da arteríola eferente. Então, o sangue ele entra aqui, olha, no glomérulo pela arteríola aferente e sai pela arteríola eferente. Aí, em dois que eu posso destacar para vocês, os capilares peritubulares. São esses capilares aqui, olha, que ficam ao redor aqui dessas regiões tubulares. Por isso são chamados de peritubulares. Então, eu posso destacar aqui, olha, nos néfrons aqui do córtex e também aqui, olha, nos néfrons chamados justamedulares. Aqui, estão observando? Então, observa que eles são um pouquinho diferentes, né? Então, são vasos retos aqui, ó. Estão observando aqui, ó. Tá? O que mais nós podemos destacar aqui? 3, né? Nós temos aqui, olha, saída do sangue do rim, né? Das vênulas pela veia renal. Então, aqui, olha, em azul, nesse ponto aqui, do néfron cortical e daqui também do néfron justamedular. Então, observa aqui, nesse ponto 3. Então, é semelhante nos dois tipos de néfrons, tá? Então, olhando aqui nessa imagem, né? Eu destaco para vocês aqui, olha, o glomérulo, que nada mais é do que uma rede de capilares sanguíneos presentes dentro da cápsula renal, tudo bem? Então, removendo aqui a imagem, vamos pegar cada um desses elementos agora aqui, do túbulo renal, né? E, de uma certa maneira, que seria o túbulo renal, né? Ele é formado por uma camada única de células, né, epiteliais conectadas entre si. Então, você tem várias células epiteliais. Geralmente, o túbulo renal ele não tem essa estrutura aqui, ela é toda bonitinha, como vocês estão vendo. Mas aqui, didaticamente, ele foi arrumado dessa forma para ficar mais fácil
acompanhar, né, e compreender os processos que ocorrem aí no néfron. Então vamos primeiro pegar aqui, olha, a cápsula, né, de Bowman, né, essa estrutura aqui, olha, que eu destaquei em vermelho, né, que é uma estrutura oca, né, vocês podem estar observando aqui, olha, uma estrutura oca, né. Temos o corpúsculo renal, tá? Então, o corpúsculo renal é o conjunto formado pelo glomérulo aqui dentro, né, e pela cápsula de Bowman. O que mais nós temos? Túbulo proximal, bem, olha, túbulo proximal, destacando aqui para vocês. Região que recebe o filtrado da cápsula de Bowman. Nós temos aqui a alça de Henle, aqui embaixo, olha, que é um segmento em forma de grampo que desce até a medula e posteriormente retorna para o córtex. Então, observa aqui que tem toda essa descida, olha, descendo, descendo, descendo e depois subindo. Em cada região aqui, cada segmento acontece processos diferentes no rim, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Nós também temos aqui, olha, o túbulo distal, olha, destacado aqui em vermelho, né? Túbulo distal, região que recebe o fluido da alça de Henle, que é o segmento seguinte, e também nós temos o ducto coletor, pessoal, região que recebe o fluido de até 8 néfrons, né? Que eu destaquei aqui para vocês nessa parte, que é nesse retângulo aqui em vermelho. Então, aqui na imagem seguinte, nós podemos ver esquematicamente essas regiões, né? Cápsula renal, tá? Olha, túbulo contorcido proximal, como vocês podem estar observando, né? A alça de Henle e o túbulo contorcido distal. E, por sinal, né, nessa imagem nós podemos realmente observar mais ou menos como é o contorno real aqui de cada um desses segmentos. Agora nós vamos ver uma animação onde nós vamos poder compreender um pouquinho melhor da estrutura aí do sistema urinário, enfocando aí especificamente um pouco mais aí os rins humanos. Então aqui, pessoal, vocês podem ver nessa animação aqui o sistema urinário humano, né? No caso aqui você tem os rins e também você tem as vias urinárias, você tem aqui, olha, os ureteres, você também tem aqui, olha, a bexiga, tá? Olha só como a bexiga é numa vista aqui de lado. E você também tem aqui, olha, a uretra. Então aqui seriam as estruturas assim responsáveis aqui pela composição do sistema urinário. Tudo bem, pessoal? O que mais podemos observar aqui olhando com mais detalhes os rins, né? Você observa aqui, olha, a circulação de sangue, né? O sangue que entra aqui nos rins, no caso aqui sendo trazido pela artéria renal, tudo bem? Sangue rico em oxigênio, né? Para as células aqui desse órgão. E também você observa a saída de sangue aqui, olha, sendo levado pela veia renal, né? Tudo bem? Esse sangue vai para a veia cava inferior. Então, esse sangue leva o que? Gás carbônico aqui, resultado do metabolismo das células renais. Tranquilo? Então, você pode observar aqui no detalhe, né? Os dois rins. E aqui mais embaixo você tem um dos ureteres, né? Onde essa seta aqui, olha, em amarelo indica o que? A saída aqui dos resíduos, né? Ou das excretas nitrogenadas, né? Que são justamente gerados pela atividade dos néfrons. Tranquilo, pessoal? Então, nós podemos olhar aqui internamente, né, com maiores detalhes, a estrutura do rim humano. Aqui, olha, você observa novamente a artéria renal, você observa que a veia renal. Aqui, olha, a cápsula renal e, como eu comentei anteriormente, né, o córtex renal, essa parte mais externa, e a parte mais interna aqui sendo formada pela medula renal, né? Olha que interessante aqui, ó. Bem legal, né, de você visualizar. Tudo bem? Olhando agora um pouco os néfrons, né? Mais detalhes aqui. A unidade funcional dos rins. Você observa que olha uma rede de capilares sanguíneos, né? Capilares, né? Que transportam sangue rico em oxigênio e sangue rico em CO2, tá? Então aqui você tem, olha, a cápsula renal, né? Inicialmente. E aqui você vai ter, olha, túbulo contorcido proximal. Depois você tem aí, olha, a alça de Henle, tá? E aqui você vai ter, olha, túbulo contorcido distal, tá? Estão conseguindo acompanhar direitinho aqui, tá? E por último aqui, olha, o ducto coletor, né? Que vai receber material aí de diversos néfrons, como vocês podem estar observando aí no detalhe aí dessa animação. Bem interessante, né, pessoal? Tá? Então, observando um pouco mais de perto aqui, olha,
Você observa aqui esses capilares também, né, que formam aqui a rede de vasos, tudo bem? E aqui um pouco da anatomia de um néfron, vocês podem estar observando aí, né, essa estrutura aí, olha, composta aí por esses túbulos aí, tranquilo? Desde aqui do corpúsculo renal, né, túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal aí, para vocês estarem aí analisando. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui foi a nossa videoaula de hoje, tranquilo? Até a próxima